Olá, pessoal. Ótimo dia a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. E vamos a mais um vídeo hoje. Eu vou colocar na tela aí um áudio de uma pessoa falando aí. Eu peço que vocês prestem bem atenção no que essa pessoa fala. E depois do áudio eu vou colocar aí na tela alguns comentários de pessoas que viram esse vídeo, né? E comentaram embaixo a opinião deles. Aí vocês vão poder ver o quanto que é perigoso as heresias, as más doutrinas, os ensinamentos errados, para onde que leva pessoas para perdição. Por causa disso aqui eu tenho colocado os meus vídeos aqui alertando os meus queridos, amados companheiros de estudos bíblicos, para que nós não venha a cair nessa zarapuca e acabar caindo da fé, sabe? Então eu vou pôr aí na tela o áudio apenas. Eu não coloquei a imagem para não dar problema com o YouTube. Então eu coloquei o áudio, mas prestando bem atenção no áudio, vocês vão ver que aberração, que abominação que certas pessoas estão fazendo com o evangelho. Tá ok? Vamos lá então, ouça o áudio aí. O pecado nunca existiu entre os gentios. Irmão, isso? Você dizer que o pecado nunca existiu entre os judeus, entre os gentios, não. O pecado existiu aonde? Dentro do judaísmo. Pecado é transgressão da lei. Ali está bem claro, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Quem estava debaixo da lei? Judeus. Não, gentil. Então o pecado, nós não temos nada a ver com o pecado. Esse pecado que existiu, bem claro, existiu. Por isso que o tema da mensagem é esse: o pecado nunca existiu para o mundo gentil. Nós, tranquilo. Isso não atingiu nós. Nunca atingiu nós. Porque o pecado é transgressão de lei. Se não houvesse lei, não havia pecado. Mas havendo lei, o pecado estava junto. Tudo que você fazia era pecado. Até que Jesus exterminou. Porque olhando para o início ali, você pode ver que quando Jesus surgiu, João já disse no capítulo 1 e 29, é tão bonito, João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira. Tira o quê? O pecado do mundo. Mas que mundo? Volto a dizer, o mundo judeu. Então, olhando para essa palavra pecado, que hoje eu fico falando, porque a igreja está em pecado. Irmão, você tem pecado. Eu não conheço pecado. Jesus não morreu por mim. E nem morreu por você. Ele morreu para o povo dele. Eu não tenho nada a ver, nós não temos nada a ver com a morte de Jesus. Jesus morreu pelo seu povo, ele veio para o seu povo, ele mesmo declarou: eu vim somente para o meu povo. Ele não veio para outro povo. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo, o pecado existe? Não. João disse que aquele que peca é filho do diabo, né? Bom, João está completamente errado quando chama de filho do diabo. E depois João diz outra vez: filhinho, não pequei. Se pecar, tem um advogado diante do Pai para defender. Então eu pergunto, quando João disse isso, Jesus já tinha sido levado ao céu. Jesus veio e exterminou o pecado, Hebreus capítulo 9, versículo 26. Jesus aniquilou o pecado. Agora, como é que João fica falando de pecado? Agora, não sei se foi João que errou ou se foi
o padre Jerônimo, que escreveu este livro, tirou dos livros sagrados e escreveu este livro, que errou. Ou foi a editora a evangélica aí, que recusou e escreveu aí, fez várias mudanças, porque você vê que de uma Bíblia para outra tem diferença. Mas não existe pecado, porque o próprio Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz que fomos eles, não nós, que o sangue de Cristo foi o que tirou o pecado. Que o pecado foi tirado pelo sangue, não foi pela água. Então por que usar água? Mas como era uma simbologia judaica, então isso parou, isso acabou. Paulo não batizava ninguém. Paulo não dava pão e suco para ninguém. Paulo não punha óleo na cabeça de ninguém. Paulo não jejuava. Paulo não fazia nada dessas coisas, porque tudo isso é judaísmo. Então o pecado foi exterminado, acabou. Não existe pecado. Porque o próprio apóstolo Paulo disse assim, acho que no capítulo 7, ali de Romanos, ele diz assim, se não existisse a lei, eu não pecava. Eu peco por causa da lei. Mas a lei acabando, acabou também o pecado. Não existe pecado. Bom, como vocês puderam observar aí o áudio, é claro que deu para notar nitidamente esse cidadão aí, o que ele expressou ali, que ele, e não é só ele é um entre muitos dessa mesma seita que não acredita que o pecado, que todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Então eles pegam um texto na Bíblia que fala a respeito de que se não houvesse lei, nós não teríamos conhecido o pecado. Mas é um outro caso que a lei foi dada para os judeus, foi dada para Israel. É bem verdade. Então, Israel, eles receberam a lei, eles transgrediram a lei e, claro, pecaram. Mas isso não significa que os outros povos, os não-judeus, não tenham pecado. Porque toda a raça humana herdou o pecado de Adão e Eva. Então não tem saída. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Agora, o que ele diz? Quando ele afirma que ali que só os judeus que tiveram pecado, que têm pecado, porque a eles foi dada a lei, e que nós, os que somos assim, descendentes de gentios, que não somos judeus, nós não temos pecado, isso é grave, amados. Isso é grave. Porque nós afirmar que nós não temos pecado, nós estamos fazendo Deus de mentiroso. Nós estamos negando a fé em Jesus Cristo, estamos negando o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado para a remissão dos nossos pecados, estamos negando sem, assim, veja bem, é tudo subliminar. Mas quando nós dizemos que não temos pecado, nós estamos dizendo que nós não precisamos de Jesus, que nós não precisamos do sangue dele, que tudo é descartado, tudo fora, não precisamos. Porque veja bem, se Jesus veio nesse mundo, derramou seu sangue para pagar os nossos pecados, e agora nós dizer que, como ele falou, se nós fosse seguir o raciocínio dele, nós dizer que nós não temos pecado, era a mesma coisa que descartar Jesus. É uma coisa de não preciso de você, porque se você veio aqui nesse mundo para remir pecado só dos judeus, então eu não preciso de você. A tua morte para mim não vale nada, teu sangue não vale nada. É a mesma coisa que pegar o sangue de Jesus e comparar com o sangue de um porco. Você entende a gravidade de uma heresia dessa? A pessoa crê nisso aí. Inclusive, como você deve ter escutado, ele falou nesse vídeo
que não tem nada, que não são judeus, não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com a morte dele. Isso é desprezar o sacrifício que Jesus fez por nós. É dizer, é a mesma coisa que ele está dizendo para ele, que para ele o sacrifício de Cristo tem valor nenhum. Que ele não acredita no sacrifício de Cristo, ele não aceita Jesus como Salvador, o único Senhor e Salvador da vida dele. Ele se acha o Senhor de si. Bom, esse é o que esse cidadão falou. Agora, amados, por que fiz esse vídeo? Eu gravei esse vídeo pelo seguinte, eu vou mostrar nos comentários das pessoas que viram esse vídeo, o que essas pessoas comentam, e vocês verem como esse tipo de gente está arrastando pessoas para perdição. Em vez de levar para a salvação, está arrastando para a perdição, fazendo as pessoas negar o sacrifício de Jesus, rejeitar Cristo como Senhor e Salvador. Eles aceitam Jesus como Senhor e Salvador da boca para fora, mas na prática não. A própria confissão deles está mostrando isso. Porque estão dizendo que não precisam de Jesus, que Jesus não morreu por eles, que foi só pelo judeu. Você entende? E o pior de tudo, sabe o que é? Que eles pegam textos na Bíblia que dá a impressão que é o que eles estão falando. Uma pessoa que não tem um pouco mais de um aprofundamento bíblico não vai conhecer outros textos que desmentem esses textos que eles mostram. Eles mostram algum texto que, à primeira vista, parece que eles estão certos. Parece que é daquela maneira. Mas os textos que vêm comprovar o que é diferente, eles não mostram. Eu poderia mostrar muitos textos para vocês que derrubam os textos deles, só que daí o vídeo ficaria muito grande. Eu vou pôr aí na tela os comentários das pessoas que estão sendo enganadas por esse tipo de gente. Eu não falo, amados, dessa pessoa em particular. Esse foi essa pessoa que está nesse vídeo, então a gente comenta sobre ele. Mas é muitas pessoas, porque é uma seita que está crescendo, que muita gente está indo para lá. Tem pessoas que estão saindo da igreja católica, da igreja evangélica, porque não suporta mais as besteiras, não suporta mais os escândalos que está acontecendo. Então, quando escuta uma pregação desse tipo, eles dizem que maravilha, esse é de Deus, isso é bom, porque ele mete o pau nos evangélicos, mete o pau nos católicos, inclusive ele não tem educação para falar da fé das outras pessoas, ele fala de uma maneira grosseira, debochante. E então as pessoas vão, esse aqui é o verdadeiro, vamos lá, e daí eles enfiam, né, na cabeça das pessoas essas mensagens que subliminarmente está negando o sacrifício de Jesus, está negando a Cristo. E mostra um texto na Bíblia que dá a impressão que eles estão corretos. Então vamos pôr aí na tela para vocês os comentários de pessoas que apoiam ele, já estão apoiando, e rapidamente alguns textos ali só para mostrar como não é o que eles afirmam. Vamos lá então? Bom, você tem aí os comentários que estão no vídeo dele. Se algum de vocês que está vendo esse vídeo deseja assistir o vídeo dele, é só procurarem no YouTube por Verdadeira Graça, Nilson Queiroz. Tá vendo aqui? Colocou isso aqui no YouTube, vai sair lá no vídeo que ele colocou. E os comentários que estão no vídeo são esses aqui, ó. Irmãos, o primeiro comentário é: irmãos, vamos ajudar este canal dando o seu link e compartilhando com todos da graça. Recife, sempre reinando em vida e em perfeita vitória. Então, veja bem, vamos ajudar esse canal. Então, é pessoas que estão apoiando essa heresia deles. Outra pessoa aqui escreveu, olha: boa madrugada, irmão Nilson, um abraço.
prossigamos, graça e paz. Veja bem, tá apoiando, boa madrugada, irmão Nilson. Outra aqui, ó, que foi enganado por eles. Sem lei, sem pé, pecado, não sei, não consigo nem entender o que é isso aqui. Agora é ficar atentos para não errarmos o alvo. Graça e paz, irmão Nilton. Apoio. Outra aqui apoiando. Deus está com você, irmão Nilson Queiroz. Eu acredito que o pecado era transcrição de Levi. Também não me entendi, mas é uma questão que está apoiando as heresias dele. Veja isso aqui, veja isso aqui. Olha, meu irmão, Deus não veio aqui na terra para pagar pecados de ninguém. O que Jesus veio fazer então? Eu pergunto, esse cara diz que Deus não veio pagar pecado de ninguém, então o que Jesus veio fazer aqui na terra? Por que ele morreu na cruz? Não, se não foi para pagar pecado de ninguém. Negando abertamente o sacrifício do Senhor Jesus. Quer dizer que Jesus veio que nem o que a gente entende de um texto desse é que na mente dessa pessoa Jesus é um otário que veio ali ser crucificado de alegre, que não tinha necessidade nenhuma em tempo, que não veio, o sacrifício dele não paga pecado. Meu Jesus do céu. Ó, meu irmão, Deus não veio aqui na terra pagar pecado de ninguém. Deus veio aqui na terra para combater as leis do homem que eles mesmos criou para controlar o homem. Fiquei do mesmo tamanho que estava, não entendi nada. Apenas que entendi aqui que aqui nessa frase negou Jesus. E o outro texto, que o último dos textos da Igreja, olha, meu irmão, o pecado era a transgressão da lei de Moisés. Essa lei era física, criada pelo homem para controlar o homem, mas Deus veio aqui na terra semelhante ao homem num corpo de carne e sangue para abolir a lei que o homem mesmo para condenar pecado no homem em nome de Deus. Embolou tudo. Não tem condição de entender nem o que falou aqui. Tá certo, irmão? Então eu queria deixar com vocês aqui e alguns textos aqui para encerrar. Nós podíamos rir tantos textos aqui, amados, que, veja bem, eles mostram na Bíblia textos como esse aqui, por exemplo, ó. Romanos 5,12. Portanto, assim como por... Não, esse aqui eles mostram esses textos aqui, ó. Romanos 7, 7 e 8. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem pecado sem lei está morto o pecado. Você entende? Eles pegam isso aqui. Sem lei está morto o pecado. Eles dizem, não, a lei foi dada só para os judeus. De fato, a lei foi só para os judeus. Então, eles pegam assim que se a lei foi dada só para os judeus, então é só os judeus que têm pecado. Nós não temos, porque diz que sem lei o pecado está morto e nós estamos sem lei. Você entende como eles pegam firme nisso aqui? Que se a pessoa não tiver conhecimento de outros textos, vai cair nisso aqui, vai ficar mudo sem ter o que responder. Mas esse aqui esse texto está falando dos judeus. Não tem nada a ver aqui com os gentios, mas tem outros textos que tem a ver com os gentios, que esses outros eles não mostram. Então, você vê, tem outros textos aqui, que nem Gálatas 2,9, que eles pegam para dizer que é só o apóstolo Paulo que nós temos de crer no evangelho que é pregado só pelo apóstolo Paulo. Os outros apóstolos, tudo o que eles pregaram foi para o judeu e não para nós. É o que eles dizem, mas nós tem outros textos que
contraria isso aí. Que no momento oportuno, se for preciso, a gente vai mostrar todos esses textos. Aqui Gálatas 4:5, que ele citou ali no áudio que eu passei para vocês. Essa parte aqui também que ele citou no áudio de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui eles dizem que Deus amou o mundo, é o mundo do judeu. Aqui está falando do mundo judeu, mas não fala nada do mundo. Eles dizem que é o mundo do judeu. Quer dizer, eles acrescentam nas escrituras. Torcem, acrescentam. Porque aqui não está escrito que é o mundo do judeu, e eles dizem que é o mundo do judeu. Aqui, quando eu disse que todo que nele crê, eles dizem não é todo mundo, não. É todo o judeu. Mas aonde que está judeu? Que não diz, aqui no texto não diz que é todo judeu, mas eles impõem na cabeça das pessoas que o texto está falando do mundo judeu e que todo judeu que nele crê não pereça. Você entende? Agora aqui nós temos outros textos que derruba o que eles pregam. Mas esses textos eles passam por longe, não falam. Veja bem, por exemplo, esse aqui, Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem, no caso Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Note que aqui, esse texto derruba o que eles torcem nesses textos aqui, que é o mundo judeu, que é todo o judeu. Aqui está falando que entrou o pecado no mundo de um modo geral. E pelo pecado da morte, assim, a morte passou a todos os homens. Não fala que a todos os judeus. A todos os homens da humanidade. Porque todos pecaram. Isso aqui também desmonta o que eles falam, porque mostra que todos pecaram. Seja judeu, não seja judeu, esteja debaixo da lei ou não esteja. E assim nós temos vários textos. Aí Romanos 8:23. Esse aqui, até vamos ler esses textos aqui que ele falou, amados, que João errou. Quer dizer, João errou. João, o apóstolo, o grande apóstolo João, o apóstolo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito do Senhor Jesus, estava errado. Agora esse cidadão que falou essas heresias aí, e essa seita que ele defende é que está certo. Eles acham que eles estão certos e o apóstolo está errado. Veja bem, lembra que ele falou no vídeo que o apóstolo João falou que o pecado vem do diabo, aquela coisa, mas que está errado? Que ele não sabia se é o apóstolo que estava errado ou se é o Jerônimo que escreveu a Bíblia. Para começar, Jerônimo escreveu a Bíblia, era tipo aquela Reina Valera lá, mais que em língua espanhol. Mas ele diz que foi, todas as Bíblias foi lá o Jerônimo que escreveu. Ou que você foi a editora, tal, que escreveu errado, que está errado. Está certo, ele diz que está certo, que ele fala que está certo. Então veja o que diz o texto. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Veja bem, João aqui, ele está escrevendo em geral, para judeus e não judeus, porque está escrevendo carta para a igreja do Senhor Jesus. Não é uma carta lá para Israel, é uma carta para a igreja, onde a igreja estiver. A igreja é composta de judeus e gentios. Então, o que João escreveu aqui é para a igreja, portanto é para todos, que seja gentios ou seja judeus. Agora é a igreja, acontece isso aqui. Se disser, vamos dizer assim, nós que somos igreja, qualquer um, seja judeu, seja gentil, que faz parte do corpo de Cristo, se disser que não tem pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, como não está na boca daquele cidadão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado,
fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Percebe como é grave o que eles afirmam? Que ele falar que João está errado, falar que não temos pecado, quando aqui João escreveu para a igreja que se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso. Chamamos o Espírito Santo de mentiroso, porque foi o Espírito Santo o Espírito Santo, né, que deu inspiração para os escritores bíblicos, certo? E tem vários textos. Nós vamos encerrar, amados, com esse texto aqui, quer ver? Para não ficar enorme o vídeo, nós vamos encerrar com esse texto aqui. Romanos capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, todos, aqui não tem como eles dizer que é todos os judeus. Veja por quê. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então, o que diz aqui? Que todos os que pecaram sem lei, isto seja judeu ou não seja judeu. Diz que todos. O que está dizendo aqui é lei, com lei ou sem lei. Então não importa se é judeu, se é gentil, não importa se está debaixo da lei ou se não está debaixo da lei, fala que pecaram, todos pecaram e perecerão. Sem lei perecerão. Você entende? Então esse texto aqui derruba toda a narrativa dessa seita aí, porque, amados, é complicado seguir essa gente. Agora, para encerrar nosso vídeo, lembre-se, amados, que eu tenho muitas pessoas que falam que eu persigo evangélico, persigo católico, persigo. Eu não persigo ninguém, amados, e nem tenho nada contra esse cidadão. Eu citei o nome dele porque o nome dele está ali nos comentários. Mas eu não tenho nada contra ele, não conheço ele, não tenho nada contra essa seita, ou contra as pessoas que estão lá. Mas é minha obrigação alertar daquilo que é uma aberração contra aquilo que é um inimigo das Escrituras. Então, o que eu sou contra não é as pessoas, o que eu sou contra é os ensinamentos falsos que arrasta pessoas para a perdição, que arrasta pessoas a negar o próprio Jesus Cristo. Agora, o que acontece, amado? As igrejas evangélicas, como a igreja católica, está repleta de ambição, de tirar dinheiro dos outros, de enganar as pessoas para proveito próprio, e escândalos de todas as espécies, em todas as denominações, e o povo está enxergando isso e está caindo fora. Mas só, amados, que o povo cai fora, não procura ir na Bíblia, buscar, e em oração pedir ao Senhor que mostre, que conduza a um lugar onde seja verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus, que seja o seu corpo, que ali as pessoas possam ter comunhão com o Senhor e uns com os outros, uma verdadeira irmandade. Pessoas que sejam guiadas pelo mesmo Espírito que é o Espírito Santo. Porque você veja bem, não adianta sair de uma igreja católica, uma igreja evangélica, porque lá está de ponta cabeça, e ir para um outro lugar que está mais de ponta cabeça ainda, não resolve nada, mas é pior até. Então, o que se deve de fazer é escapar desses lugares de todos os jeitos. A Bíblia nos ensina que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, ali ele está. É ali que é o lugar de congregar. Onde as pessoas, onde não tiver nome de igreja, não tiver nome de nada, e onde se siga as Escrituras. Onde seja pregada, anunciada, né, ensinado as Escrituras, e que se siga as Escrituras, que siga o Evangelho da graça de Deus, que é o Evangelho deixado
por Jesus Cristo para os apóstolos pregarem para nós. Mas não é só o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que mais livros tem no Novo Testamento. Então a gente segue mais ali os ensinamentos dele. Mas não podemos desprezar os ensinamentos de Pedro, de João, de Tiago, dos outros que tem ali. Percebe? Então, tem que ter esse cuidado, mas tem que estudar a Bíblia, buscar com oração a verdade em Cristo, pedir ao Senhor que o Espírito Santo seja o nosso condutor pela Bíblia, pela palavra de Deus. Agora tem um detalhe, mas o Espírito Santo vai guiar a pessoa, fazendo as pessoas lembrar daquilo que Jesus ensinou, que foi ensinado para nós através dos apóstolos. Então, se nós não estudar a Bíblia, se nós não for buscar na Bíblia conhecimento para saber o que Jesus falou, o que Jesus falou está ali de Romanos para frente, então como que o Espírito Santo vai nos conduzir em toda a verdade se nós não tiver conhecimento dessas verdades? Então é preciso estudar a Bíblia, humildemente, com sinceridade, pedir a Deus então a guia do Espírito Santo, para o Espírito Santo nos levar nos lugares na Bíblia onde está o verdadeiro evangelho, para a gente não ser enganado por essas heresias, por esses aproveitadores aí da ignorância do povo, esses manipuladores. E, amados, não pegar, em vez de pegar o caminho de Cristo, em vez de seguir a Cristo, nós estamos seguindo a esses pervertidos ali e está seguindo o caminho de perdição em vez de estar no caminho da salvação. Tá certo? Então, esse áudio que vocês ouviram aí é apenas uma amostra. Vocês viram nos comentários que está cheio de gente seguindo eles. Está cheio de gente se desviando pelo caminho do engano. Não vamos nós cair nesse mesmo engano. E eu peço para vocês mais uma coisa: compartilhem este vídeo. Não custa nada, irmãos. Eu não peço dinheiro, não peço nada para vocês. Eu peço apenas isso. Compartilhem o vídeo, deem os seus gostei ali e façam algum comentário, teça algum comentário. É essa ajuda que eu peço para vocês, sabe por quê? Para espalhar o vídeo para outras pessoas. Eu não lucro nada com isso. O meu lucro é espiritual, é o vídeo alcançar mais pessoas e mais almas que estavam sendo enganadas, é abrirem o olho para não cair nessas armadilhas dos falsos. Veja bem, o próprio Jesus avisou e os apóstolos avisaram que nos últimos tempos ia estar desse jeito que está. Hoje você olha, é muito difícil se encontrar alguém que prega evangelho verdadeiro, que prega evangelho sem interesse, apenas com interesse de fazer o que Deus quer que seja feito, e amor pelas almas, para que se salve, que não vão para a perdição. Certo? Beleza? Espero contar com cada um de vocês que vê esse vídeo, de vocês fazerem isso. Dá o seu like, colocar algum comentário ali, nem que seja alô, tudo bem, e principalmente compartilhar. E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tudo isso ajuda a espalhar o vídeo. E aí eu não quero sim, para mim, essa graça só para mim. Eu quero repartir com vocês e quero que vocês também sejam abençoados por serem ajudantes no evangelho, como eu procuro ser. Assim como eu procuro ser um ajudante no evangelho, vocês também devem fazer isso. E é tão simples, só fazer isso que estou falando. Beleza? A gente fica por aqui. É claro, primeiramente a Deus a minha gratidão, e a minha gratidão a cada um de vocês, meus queridos, amados companheiros de estudo bíblicos. Que o Senhor abençoe e guarde vocês, a família de vocês. Ore por mim e por a minha família. E se for do agrado do Senhor, te vemos no próximo vídeo. Bom, fiquem todos com Deus e
Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.